E aí, galerinha, tudo bem? Sou o professor Eduardo Moraes e vamos fazer a resolução da prova G da segunda etapa. Vamos lá. Primeira questão, questão de gráfico, fala sobre o crescimento nas indústrias. A cidade de Guarulhos, São Paulo, tem o 8º PIB municipal do Brasil, além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção, possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias? Então, questãozinha muito fácil. É só você observar que Guarulhos, nós temos 60,52% e nós vamos subtrair, que é a diferença da cidade de São Paulo, que é 3,57%. Fazendo essa continha aqui, nós obteremos 56,95%. Então, a nossa opção, item C. Segunda questão, temos assim, as raízes da equação x² menos 8x mais 12 igual a zero. Primeira coisa a ser feito é identificar os coeficientes. Coeficiente A é o 1, que está ligado ao x². Coeficiente B é o menos 8, que está com a parte literal x. E o coeficiente C é o termo independente 12. Utilizaremos então aqui duas formulazinhas. A fórmula para achar o delta, que é b² menos 4ac, e a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo sobre 2a. Calculando o delta, temos menos 8ao² menos 4 vezes 1 vezes 12. Menos 8ao², base negativa elevada ao expoente par, nós temos aqui 64. Menos 4 vezes 1 vezes 12, nós temos menos 48. Fazendo essa diferença, encontramos que o delta é igual a 16. E já tirando a raiz quadrada do delta, nós temos que a raiz quadrada de 16 será 4. Então vamos para a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos 8, sendo que aqui a fórmula é menos b. Então temos que ter o cuidado de colocar o menos da fórmula com o menos 8 aqui entre parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que no caso é 4. Tudo isso sobre 2 vezes 1, que é 2a. Encontraremos duas raízes, x1, x2. O x1 nós temos menos com menos aqui, 8. Utilizaremos o mais 4 sobre 2. Onde a gente vai encontrar aqui 8 mais 4, 12 dividido por 2, que é igual a 6. Para a segunda raiz, utilizaremos agora o menos aqui, ó. Então nós temos 8 menos 4 sobre 2. Encontraremos 4 sobre 2, que é igual a 2. Então as raízes dessa equação do segundo grau será 6 e 2, que na nossa opção é o item B de bola. Terceira questão nos diz, sendo K a maior raiz desta equação, então é pedido que a gente resolva o valor de 200 dividido pela raiz quadrada de K, sendo K, mais uma vez, a maior dessas raízes. Então vamos primeiramente resolver essa distributiva aqui, ó. X² mais 5x menos 3x menos 15 mais 6 igual a 2x mais 7. X², 5x com menos 3x, nós temos mais 2x, menos 15 com mais 6, nós temos menos 9, que é igual a 2x mais 7. Repare que mais 2x com mais 2x, a gente pode cortar e assim ficaremos com x² igual a 7, o menos 9 passando para o outro lado, temos mais 9. Com isso, x² é igual a 16. Para resolvermos, a gente vai passar o expoente 2 para o outro lado em forma de uma raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 16 apresenta o valor de mais ou menos 4. Como ele falou que o k é a maior dessas raízes, então a gente tem que o valor de k será quem? Mais 4. Então, basta agora a gente substituir para o que a questão nos pede. 200 dividido pela raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Dividindo 200 por 2, nós temos o valor de 100. Com isso, a gente responde o item C. A equação do segundo grau, cujas raízes são 2/3 e 1/2. Então, a gente pode utilizar para essa questão a relação que a soma das raízes é dado pela expressão menos b sobre a, assim como o produto é dado por c sobre a. Somando aqui, ó, 2/3 mais 1/2,
nós podemos fazer o MMC de 3 e 2, que é 6. 6 divide e multiplica, conhecido de Dimumu. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2 nós temos 4. 6 dividido por 2, 3, vezes 1, temos 3. A gente encontra que 4 mais 3 é 7, 7 sexto. Ou seja, a soma corresponde a 7 sobre 6. E o produto, utilizando a técnica de cancelamento, ó, podemos cancelar, aqui fica 1, aqui fica 1, nós temos 1/3. Então a gente vai analisar entre as opções qual é a equação que a gente pode encontrar a soma sendo 7 sobre 6 e o produto sendo 1/3. Logo de cara mesmo na questãozinha, se você observar o item A, que é a nossa resposta correta, nós temos assim, ó, 6x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a 0. Vamos verificar. A soma, chamar aqui de S, é dada por menos B sobre A. Quem é o B? Menos 7. Como é menos B, nós temos menos 7 sobre o A, que é 6. Repara que menos com menos temos 7 sobre 6. Conferindo, ó, mesmos valores da soma. E o produto é dado por C sobre A. Quem é o C? 2. E quem é o coeficiente A? 6. Simplificando tudo por 2, encontramos 1/3, que também corresponde com o valor que a gente tinha encontrado. Portanto, a quarta questão, a nossa opção correta é o item A. Se as raízes da equação 3x ao quadrado menos 20x mais 25 é representado por P e Q, então ele quer que você determine o valor da expressão 5 vezes a soma das raízes menos o produto. Soma, produto. Podemos utilizar a relaçãozinha que a soma é dada por menos B sobre A e o produto sendo C sobre A, onde A, B e C são os coeficientes dessa equação. Então aqui na soma nós temos coeficiente B sendo menos 20, vamos colocar aqui menos 20, tudo isso sobre 3. Então a gente tem que a soma, menos com menos, será 20 sobre 3. E o produto, nós temos aqui 25 sobre 3. Agora a gente vai substituir. P mais Q, como foi dito que são as raízes, seria justamente a soma. Então nós temos aqui, ó, 5 vezes, no lugar de P mais Q, vamos colocar 20 sobre 3, menos, no lugar do produto, 25 sobre 3. Vamos colocar aqui o denominador 1, multiplicação entre frações, numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 20, nós temos 100 sobre 3, e aqui a gente apenas vai repetir, 25 sobre 3. Frações com denominadores iguais, repetiremos o denominador, que é 3, e vamos subtrair 100 menos 25, molezinha, 75. Fazendo a divisão de 75 por 3, encontraremos 25, que seria justamente o nosso item C. Sexta questão. Sejam os pontos 2m mais n e m menos 4 e o ponto m mais 1 e 2n, está sendo afirmado nessa questão que os dois pares ordenados são iguais. Então, ele pede que a gente encontre o valor de m elevado a n. Se são iguais, a gente pode pegar o 2m mais n e igualar com m mais 1. Aqui teremos 2m, passando m para o lado de cá, menos m mais n igual a 1. 2m menos m, nós temos m mais n igual a 1. Vamos guardar essa equação. Fazendo a mesma coisa, m menos 4 igual a 2n. Então, nós temos m menos 2n igual a 4. Vamos guardar a segunda equação e com essas duas equações poderemos montar um sistema onde a gente tem m mais n igual a 1 e m menos 2n igual a 4. Com um sistema de equações com duas variáveis,
a gente pode escolher qualquer método, método da comparação, substituição, adição. Eu optei em escolher o método da adição. Então, eu vou multiplicar aqui por 2 para eu conseguir uma simetria entre os valores de n. Então, nós temos aqui 2m, multiplicando toda a equação por 2, mais 2n igual a 2. E no caso aqui, só apenas repetir, já que eu não estou multiplicando por nada. Repara que pelo método da adição, 2n positivo e 2n negativo são simétricos. Então, vamos apenas somar aqui, ó, 2m com m, 3m, simetria vai dar 0, 2 mais 4, 6. Com isso, a gente já encontrou o valor de m, que vai ser 6 dividido por 3, que é igual a 2. Para encontrarmos o valor de n, a gente pode escolher qualquer uma dessas equações e substituir o valor de m. Eu escolherei a primeira aqui, ó. Então, nós temos que o valor de n vai ser 1 menos o valor de m. Substituindo o valor de m por 2, nós temos 1 menos 2, encontraremos o valor sendo menos 1. Então, agora a gente tem o valor de m sendo 2 e o valor de n sendo menos 1. Vamos encontrar o que a questão nos pediu. O valor de m elevado a n. Repara que o valor de m será a base 2 elevado ao expoente negativo menos 1. Propriedade da potência. Sempre que tivermos um expoente negativo, a gente precisa inverter a base. Ou seja, teremos 1 meio. E 1 meio é o mesmo que 0,5. E nas nossas opções, nós temos a opção item C sendo 0,5. Sétima questão, nós temos uma equação irracional e ele pede que a gente encontre o valor de x para poder substituir nessa outra expressão. Então, como é uma equação irracional, para a gente poder tirar esse radical, nós vamos elevar ambos os termos para o expoente que coincide com o nosso índice. Então, será 2. Então, nós temos agora, podemos cortar o expoente 2 com esse radical, ficaremos com x mais 5, e 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. Então, aqui, passando mais 5 para o outro lado, nós temos 1 menos 5, encontramos o valor de x sendo menos 4. Vamos para a expressãozinha aqui. No lugar de x, colocaremos menos 4, mais 5, tudo isso elevado a 2018. Menos 4 mais 5, encontramos o valor de 1. Elevado a 2018 é o próprio 1. Com isso, a nossa resposta correta é o item C. Vamos lá. Se m e n são a maior e a menor raiz da equação biquadrada, então o valor da expressãozinha, vamos encontrar então o valor de m e n. Lembrando que o m e o n são a maior e a menor raiz dessa equação biquadrada. Para resolvermos uma equação biquadrada, vamos utilizar uma outra variável. Então, por exemplo, nós vamos considerar que x ao quadrado é igual a k. Organizando essa equaçãozinha, nós temos x ao quadrado elevado a 2 menos 7x ao quadrado mais 12 igual a 0. Aonde tivermos x ao quadrado, vamos substituir pela variável k. Então, aqui vai ficar k ao quadrado menos 7k mais 12 igual a 0. Equação do segundo grau. Coeficiente a sendo 1, o b menos 7 e o c 12. Vamos encontrar o delta dessa equação. Menos 7 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 12. Temos menos 7 ao quadrado, base negativa elevado ao expoente par, 49, positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 12, menos 48. Com isso, a gente encontrou que o delta é igual a 1. Tirando as raízes de cá, nós temos a formulazinha menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde o b é menos 7, então a gente vai ter menos menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1. Tudo isso sobre 2a. 2 vezes 1, 2. Aqui a gente vai encontrar menos 7, menos com menos 7, sendo 7, mais 1 sobre 2. 8 sobre 2, que é igual a 4. E a segunda raiz do k, nós temos 7 menos 1 sobre 2, 6 sobre 2, que é igual a 3. Mas a gente não quer
trabalhar com as raízes de K. A gente precisa achar as raízes da equação biquadrada. Então, a gente vai substituir. Para K igual a 4, nós temos aqui x ao quadrado igual ao valor de K, que é 4. Com isso, a gente vai encontrar que o x vai ser mais ou menos 2, porque a gente vai passar o expoente 2 para o outro lado em forma de uma raiz quadrada. Então, a gente encontrou x igual a mais ou menos 2. E para K igual a 3, nós temos aqui x ao quadrado igual a 3, ou seja, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3, nós não temos valor exato, mas o valor aproximado dela, a gente pode dizer que a raiz quadrada de 3 é um valorzinho aproximado de 1,73. Ou seja, é como se aqui nós tivéssemos mais ou menos 1,73 aproximado. Como ele disse na questão que o m é a maior raiz, o maior valor aqui vai ser justamente mais 2. E falou que o n era a menor das raízes. E a menor das raízes é o menos 2. Então, o n vai ser menos 2. Com isso, vamos substituir nessa outra expressão. No lugar de m ao quadrado, colocaremos 2 ao quadrado. No lugar de n, menos 2 ao quadrado. Tudo isso sobre mais 2 vezes menos 2. 2 ao quadrado, nós temos 4. Menos 2 ao quadrado também vai ficar mais 4. E aqui a gente vai fazer uma multiplicaçãozinha. Positivo com negativo, fica negativo menos 4. 4 mais 4 temos 8, dividido por menos 4, divisão, sinais contrários, fica negativo. Então, a gente encontrou o valor de menos 2. Portanto, a nossa opção correta seria o item A, menos 2. Uma agência de turismo organizou uma excursão para uma turma de estudantes. A despesa foi de R$ 3.600, ou seja, a despesa total era de R$ 3.600. Como 6 estudantes não puderam ir ao passeio, a parte de cada um aumentou em R$ 20. Independente dos 6 estudantes não irem para esse passeio, mas existia a despesa, um custo fixo de R$ 3.600. Quantas pessoas foram ao passeio? Então, eu coloquei aqui o problema em 2 momentos. Primeiro momento, o número de estudantes, sem nenhuma falta, era X. Então, a despesa por cada estudante era só dividir o 3.600, que era a despesa fixa, pela quantidade de estudantes. O segundo momento já foi pensando nas 6 pessoas que faltaram. Então, o número de estudantes vai ser dado por X menos 6. Quantidade de estudantes que a gente tinha antes, menos os 6 alunos que faltaram. A despesa vai ser justamente o quê? Os 3.600 dividido pela quantidade de estudante, e como cada estudante vai ter que desembolsar ainda R$ 20 para suprir as despesas, menos 20. Igualei as duas despesas, montei essa equaçãozinha. Tirei o MMC de x, x menos 6 e 1. A gente encontra que o MMC vai ser x vezes x menos 6. A gente vai fazer o Didi-Mumu com todos os termos. Com isso, nós temos x vezes x menos 6 dividido por x, sobra x menos 6, multiplicado por 3.600. Isso dividido por isso sobra x, 3.600 vezes x. E x vezes x menos 6 dividido por 1 sobra x vezes x menos 6 multiplicado por 20. Podemos cortar agora os denominadores porque são todos iguais. Com isso, a gente vai fazer distributiva. 3.600x menos 21.600 igual a 3.600x menos, aqui é 20x vezes x dá menos 20x ao quadrado, e menos 20x com menos 6 mais 120x. Cuidado com a multiplicaçãozinha de sinais negativos, que vai ficar positivo. Resolvendo aqui, nós temos 20x ao quadrado menos 120x menos 21.600. Resolvi dar uma reduzida na nossa equação. Então, como todos poderiam ser divididos por 20, assim eu fiz e simplifiquei, encontrando x ao quadrado menos 6x menos 1.080, que é igual a 0. Equaçãozinha do segundo grau, coeficiente A sendo 1, coeficiente B sendo menos 6 e o coeficiente C menos 1.080. Então, a gente vai tirar o delta, dado pela forma b ao quadrado menos 4ac. Fazendo isso, eu encontrei que o delta vai ser o valor de 4.356.
Aproveitando, já tirando a raiz quadrada de 4.356, encontrei o valor de 66. Com o delta, vou para a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara que é dada pela expressão menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Com isso, eu encontrei duas raízes. A primeira raiz sendo 36 positivo e a segunda raiz sendo menos 30. Como a raiz representa o número de pessoas, a gente vai desconsiderar o valor negativo. Então, no primeiro momento, nós tínhamos 36 pessoas. Como faltaram 6, nós vamos colocar 36 menos 6. Então, para esse passeio, foram 30 pessoas, que no caso é a opção item A, 30. Questão 10, prova de álgebra, nono ano, segunda etapa, AG. A distância entre os pontos M e N, a gente pode encontrar através dessa relaçãozinha aqui, onde a gente vai pegar a distância sendo raiz quadrada da variação do x. Vamos pegar aqui 4 menos 1, tudo isso elevado ao quadrado, mais o y sendo 7, menos 5, tudo isso elevado ao quadrado. Com isso, a gente vai ter 4 menos 1 vai dar 5, 4 menos 1 nós temos 5, elevado ao quadrado, mais 7 menos 5 nós temos mais 5, 7 mais 5, 12 ao quadrado. A distância aqui vai ser 25, que é o 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, 144. A gente vai encontrar a raiz quadrada de 169. E a raiz quadrada de 169, nós temos o valor sendo 13. Com isso, a nossa resposta é o item B. Valeu, galerinha. Bons estudos.